Nessa nossa aula de hoje, então, o que a gente vai abordar é essa propagação sonora ao ar livre e o ruído ambiental. Esse é o capítulo, é o nome do capítulo do Bistafa, tá? Eu coloquei exatamente esse capítulo, o nome dessa apresentação com o capítulo para ligar exatamente ao nosso livro-texto, tá? Então, é isso que nós vamos ver hoje, tá? A propagação sonora ao ar livre, ela é normalmente estudada em termos de fonte sonora, que é o capítulo 8, então, tá? Qual é a fonte sonora, como é que é o comportamento dessa fonte sonora. Eu preciso saber se o comportamento é como uma esfera pulsante, né, ou não, né? Preciso saber, então, a trajetória. Vejam, agora eu tenho uma fonte e tem alguém lá que vai receber esse ruído, tá? Então, eu preciso saber a trajetória entre a fonte e quem vai receber esse ruído, o receptor. Então, eu preciso saber também a trajetória de transmissão, ver se existe algum obstáculo entre eles, ou, se for necessário, colocar ali um obstáculo, né, para diminuir o ruído, né, diminuir a pressão sonora que vai chegar até o receptor, tá? Então, primeiramente, a fonte emite uma potência sonora gerada a partir de um nível sonoro que pode ser medido nas imediações da fonte. Então, lá na fonte, eu tenho uma potência sonora sendo transmitida. Eu tenho a fonte e tenho uma potência sonora, um nível de potência sonora sendo transmitido. Essa transmissão, então, vai acontecer e vamos imaginar que aqui eu tenho o receptor, né? O receptor, ele está aqui, receptor, né? Essa onda sonora vai chegar até ele, né? Entre esse caminho, existe uma distância a ser percorrida na atmosfera. Essa distância vai provocar atenuações no meio do caminho, né? À medida que o sinal se propaga, ele vai sofrendo atenuações devido a vários fatores que a gente vai ver agora. E também existem obstáculos, né? Essa atenuação pode ser provocada por obstáculos que eu coloque no percurso entre a fonte e o receptor. Esses obstáculos podem ser árvores, podem ser prédios, podem ser, enfim, muros, né? Vegetação, tá? E esse sinal, então, ele é atenuado em termos de potência sonora e chega até aqui uma certa nível de pressão sonora. Esse nível de pressão sonora é o que o receptor vai receber, tá? Então, o objetivo desse capítulo do Bistafa é justamente calcular essa pressão sonora que esse sujeito, o receptor, vai receber, né, situado a uma certa distância. E comparar, né, muitas vezes, né, na maior parte das vezes, comparar esse nível de pressão sonora com aquilo que é recomendado para ele naquele lugar, tá? Então, esse é o objetivo desse capítulo de hoje. Tá, e tá aí, ó. Tá aí, então, a fonte emissora, né? Tá aí a fonte emissora, né? Há uma série de obstáculos até chegar no receptor, né? Então, esses obstáculos podem ser uma vegetação, o ar calmo, ventoso, provoca também o gradiente de temperatura e gradiente de vento também provoca, né, atenuação do nível de pressão sonora, tá? Existem aí obstáculos, né, árvores, existe aí espalhamento devido à copa, existem muros aqui, ó, barreiras acústicas ou muros, e também eles provocam a respectiva atenuação, mas há também aí, né, espalhamento devido à barreira acústica, até reflexões, né, do solo, né, até que esse ruído chegue ao receptor, tá? Então, qual é essa atenuação entre esse ponto aqui e esse, né, é o objetivo da aula de hoje, tá? Nós vamos ver aqui, basicamente, na proposta que eu estou passando para vocês hoje, pelo menos hoje, né, a gente vai verificar a atenuação devido à atmosfera, à absorção atmosférica. Mas há vários itens relacionados a cada um desses elementos aqui, ó, né, no livro do Bistafa, tá? Então, esses são os mecanismos
que mais atenuam o ruído ao ar livre, tá? E aí, lá o Bistaffer, né, como a gente está fazendo uma leitura do livro, né, ele coloca aí uma série de observações, né, vale a pena a gente relatá-las aqui, ó, tá? O nível sonoro se reduz com a distância à medida que o som diverge da fonte, a qual poderá ser direcional, tá? A absorção sonora do ar atmosférico atenua o som ao longo de sua trajetória. Então, o ar atmosférico vai atenuando esse ruído. Reflexões no solo interferem com o som direto, causando atenuação ou, menos frequentemente, amplificação, tá? O solo também pode provocar amplificação do sinal, né? Se eu tenho uma fonte sonora que está a uma certa altura, né, ela irradia ruído para todos uma esfera, né? Mas se essa fonte sonora está no solo, né, então, na realidade, há um aumento também por exemplo, se a minha fonte sonora está próxima ao solo, vou fazer aqui o desenho, acho que é melhor, né? Se eu tivesse a fonte sonora numa altura significativa, ela irradiaria, né, iria irradiar ruído em todas as direções. Mas se eu coloco a minha fonte sonora no solo, né, basicamente toda essa potência que está aqui, ó, sendo irradiada aqui para baixo, digamos assim, né, ela vai ser amplificada e vai ser irradiada para cima, né? Então, isso também causa, né, uma ampliação, o solo acaba ampliando, né, a potência sonora para cima, né, em função, né, da reflexão, né, que vai ser causada pelo solo, tá? Então, a gente tem que observar muito todas essas situações, tá? Áreas densamente arborizadas, barreiras naturais e artificiais conferem atenuação adicional ao som, né? O espalhamento do som na copa das árvores pode reduzir a eficácia das barreiras, tá? O som bate na copa e acaba voltando novamente para o solo, né? Espalhando novamente isso para o solo. Gradientes verticais do vento e temperatura refratam, curvam, né, as trajetórias sonoras para cima ou para baixo. E também isso altera também significativamente o som, né? Às vezes, quando a gente tem uma indústria muito longe, tem dias que a gente observa mais o ruído daquela indústria, mesmo nós trabalhando nas mesmas condições, e em outros dias não, devido principalmente à refração dessa onda nos gradientes verticais de vento e de temperatura, né? Ok? Então, essa refração curvam as trajetórias sonoras para se gerando regiões de sombra acústica, né? E também alterando a interferência com o solo e modificando as barreiras que aí existem, tá? Nesse capítulo, então, do Bistaffer, tá? A gente analisa, né, ele trata, então, mais significativamente, então, da análise dos mecanismos de atenuação, né, envolvidos na propagação do solo, tá? E os métodos que são equacionados aí, né, baseiam-se sempre em modelos físicos bem simplificados, tá? E em medições de campo, tá? Tudo isso, né, quando é norma, na realidade, a experiência acumulada devido a medições, a observações de sistemas, né, essa experiência acumulada é acumulada em normas que a gente acaba depois usando, né, para melhorar os projetos que a gente está desenvolvendo, tá? E olhem só, esses cálculos que são trabalhados aqui, ó, a atenuação, geralmente ela é trabalhada com o nível sonoro total aponderado. Então, nas medições, a gente usa o filtro aponderado, tá? Então, o nosso equipamento, se a gente vai fazer alguma análise disso, né, deve fornecer o aponderado. Não é qualquer equipamento, novamente, que vai permitir a gente trabalhar com a atenuação, né, observar, medir, né, trabalhar com a atenuação
de ruídos, né? De ruídos, tá? Então, precisa, novamente, nós vamos trabalhar em quase todos os casos com o filtro, a medição aponderado, tá? O aponderado, tá? E mesmo nesses casos, né, a incerteza, ó, na maior parte dos cálculos que são feitas, né, são de mais ou menos 5 decibel, né? Até distâncias de 500 metros, né? Para distâncias fonte de até 500 metros. E depois isso aumenta à medida que essa distância também aumenta, tá? Então, vamos fazer uma estimativa dessa atenuação do sinal. Puxa, o meu resultado tem mais ou menos 5 decibel, né? Então, lá, fiz uma medida da pressão, do nível de pressão sonora recebido lá pelo receptor, né? 50 decibel, né? E esse resultado possivelmente dá mais ou menos 5 decibel. A incerteza de medição dele vai ser essa, tá? E ainda, ó, né? Em bandas de oitava e até em bandas, a incerteza a 500 metros pode chegar entre 15 a 20 decibel. Nossa, é bastante, né? 15 a 20 decibel de incerteza de medição é bastante, mas é o que nós temos aí para estimar o nível de pressão sonora, né, no receptor, estimar essa atenuação do sinal que acontece ao longo da trajetória entre fonte e receptor, tá? A atenuação, à medida que o som se propaga a partir da fonte, depende da frequência, tá? Então, tudo isso também depende muito da frequência, tá? A redução do nível sonoro total a ponderado também depende da composição do espectro sonoro, né? Depende de qual a frequência que está sendo gerado, né? A atenuação vai ser maior ou menor, tá? Então, geralmente a gente faz a medida a nível de espectro sonoro. A gente pega as bandas de oitava, né? E faz uma análise do nível sonoro em cada banda, tá? E, às vezes, essa banda sonora, ela se desloca em termos de frequência. O ruído, ele se desloca, ele gera frequências diferentes dentro do espectro, tá? Então, essa redução também está ligado com essa composição do espectro, dependendo da frequência. E aí vem, no Bistafa, uma série de colocações aí que ele coloca aí, tá? Para observar, então, para estimar o ruído, tá? Bom, nesse capítulo, então, do livro, né, eu coloquei aqui, o nível sonoro A ponderado se aplica a fontes cujo espectro seja similar, com tolerâncias de mais ou menos 5 decibel, que consta, né, no quadro 9.1, já vou colocar aqui. Esse espectro típico de ruído, que trata aqui nessa atenuação do sinal, né, está mais ou menos associado aí, ó, a esse tipo de equipamento, ó, motores diesel com silenciador, tráfego rodoviário, ferroviário, aeroviário, sons impulsivos como os de armas de fogo, né, e fontes externas de ruído industrial, né. Então, geralmente nessas observações, nessa estimativa, né, foram esses os ruídos que foram captados pelas normas, pelos pesquisadores, né, e aí, então, essa observação desse ruído se traduziu, então, nas equações que a gente vai ver a seguir, tá? Esse espectro, né, ligado, então, geralmente a esses elementos aqui de produção de ruído, é o que o livro chama aí espectro de fonte típica, né? Talvez ele tenha algum outro nome, né? Fonte típica, né? Mas o livro aí, pela tradução dele, ele acabou colocando essa espectro de fonte típica, tá? Então, é o ruído provocado por esse tipo de equipamentos, ó, que estão colocados aqui, tá? Bom, aí na tabela 9.1, que coloca os valores referem-se à diferença do nível sonoro da banda oitava, sob consideração, e o nível sonoro total a ponderar, ambos relativos à fonte sonora em questão. Isso aqui nos dá uma diferença do nível de pressão de oitava com o nível de
medição de LA ponderado. Essa tabelinha aqui, ela vai ser útil para, lá na frente, em alguns exercícios, a gente vai estar usando esses valores aqui, ó, para a frequência central da banda oitava, de 63 Hz, 125 Hz, 250 e assim por diante. Esse valor aqui, ó, ele vai ser somado, né, ao nível medido LA, A ponderado. Então, se eu fizer uma comparação com a LP de oitava com a medição LA, né, isso vai ser a soma, né, no caso é um ganho, né, esse ganho de -2 é uma perda na realidade, né, então a gente vai acabar subtraindo dos valores, esses valores estão colocados aqui. Daqui a pouquinho, quando a gente fizer o primeiro exercício, não estou enganado, ele já vai usar essa diferença entre a transformação da LP de oitava para do LA ponderado para LP de oitava, para nível de pressão sonora de oitava, tá? Então, é uma tabelinha que mostra isso. E aqui está a equação principal, né, que trata, né, da propagação sonora do ar livre. Essa aqui é a equação básica que permite estimar, né, a propagação sonora ao ar livre. Num lado, ó, eu tenho uma fonte que tem um LW. A fonte sonora possui um LW. E lá no outro lado, né, lá no outro lado, eu tenho o receptor. Esse receptor, ele vai receber um LP, nível de pressão sonora. No meio desse percurso, há uma certa distância. Então, essa distância aqui, ó, essa distância que eu tenho até aqui, ó, é o R. Qual é a distância entre a fonte e o receptor? Essa é a distância R, tá? Esse ângulo é o ângulo sólido. Ele está associado se essa fonte ela está emitindo isso como uma esfera pulsante, né? Ou se ela está, de repente, no solo, né? Onde aí eu uso somente o semi-ângulo sólido, somente a parte de cima da esfera, para fazer para transmitir a potência. Então, esse valor aqui pode ser 4π, pode ser 2π, vai depender de como está essa fonte sonora em relação ao nível do solo, tá? Ele pode funcionar como uma esfera que emite, ou se ele está no solo, somente a parte de cima, né? A parte de baixo da fonte sonora, ela vai emitir e vai refratar a onda e ela vai para cima. Então, esse valor aqui ficaria 2π, né? Se fosse a fonte no solo. Se essa fonte fosse um chaminé, por exemplo, um chaminé, eu tenho um chaminé muito alto, e a fonte sonora é lá em cima no chaminé, né? Essa fonte sonora vai se comportar como uma esfera, irradiando ruído. Então, esse valor aqui vai ser 4π. Então, depende se eu estou emitindo meia esfera ou uma esfera completa, tá? De radiação. Há também, né, entre esses elementos aí, e o A, pessoal, é a atenuação combinada, tá? Esse A combinado, ele pode ser devido às diversas barreiras que vai ter entre o receptor, né, e o emissor de ruído. Então, podem ser as árvores, né? O A combinado vai depender da absorção das árvores, vai depender da existência de uma atenuação de ruído, uma barreira de ruído, vai depender da vegetação que eu tenho no sistema, vai depender dos gradientes de temperatura e de vento, né? Tudo isso vai somar, né? Esse A combinado é como se fosse uma soma, é um somatório
da atenuação de cada um desses elementos. O 1 vai ser a vegetação, o 2 vai ser a atenuação do ar, o 3 da temperatura, o 4 de uma barreira. Eu vou somar, né, todos esses A, né, A1 mais A2 mais A3 mais A4, né, e vou ter a combinação das atenuações. Da própria distância, né, a distância entre o receptor e o transmissor também vai acabar combinando tudo isso, tá? Então, o A combinado é tudo isso, tá? É toda a atenuação que eu tenho ligada, então, ao meio ambiente, tá? E os dB, da forma, tá? Da forma. Não vou nem mostrar para vocês isso aqui, porque eu também não deduzi a forma para verificar de onde que saiu esses 11 dB aí, tá? Mas essa é a forma geral, tá? Então, essa forma geral... Ah, e tem esse aqui, ó, né? Que é a diretividade. Porque a gente viu lá no capítulo anterior que os equipamentos eles têm uma certa diretividade, né? O ruído, para frente, ele tem uma certa intensidade de propagação, para as laterais, outra intensidade. Então, envolve também essa diretividade aqui, ó, tá? Aqueles gráficos, né, polares, né, que nos mostram como se propaga o som em cada direção da fonte sonora, tá? Então, essa é a forma geral, a forma, né, que permite fazer todo esse cálculo, né? E em função, então, dessa... Porque, assim, eu tenho a fonte sonora, né? E essa fonte sonora, vou fazer aqui o gráfico polar, por exemplo, ela possui essa diretividade aqui, por exemplo, né? Ela tem esse gráfico aqui, ó, vamos pensar assim, ela pode ter um gráfico mais ou menos assim, em termos de diretividade da onda, né? Podem ver que para frente aqui, ó, ela emite mais ruído do que pelas laterais, ó. Isso aqui é tudo em linhas em decibel. Então, agora, esse LP depende da posição angular do receptor também, ó. Tá aqui o receptor, né? E aqui a posição, ó, aqui é 0 grau, né? E aqui, vamos supor, mais ou menos, ó, deve ser uns mais ou menos aqui, ó, tudo isso aqui, deve ser aí uns 90, 130 graus, mais ou menos, aqui, ó. Depende também dessa posição, 130, ó. No caso, essa fonte sonora, em 130 graus da posição dela, ela está emitindo essa potência sonora aqui, ó. Então, por isso que está o θ envolvido aqui, ó. Agora, também eu preciso saber qual que é a diretividade dessa força aí, desse ruído. Então, em relação ao receptor, qual que é a posição dele em relação a esse gráfico polar, que envolve, então, esse termo aqui, tá? Nessa fórmula, tem uma série de considerações, tá? Ó, a divergência da onda, tá? Com relação à divergência da onda, né? A equação, então, que é essa equação aqui, tá? Indica que o nível sonoro de uma fonte pontual sofre redução de 6 decibel quando a distância fonte-receptor é duplicada. São aquelas fórmulas que a gente já viu lá atrás, né? Aquelas equações que a gente já viu lá atrás do R, né? Então, a cada duplicação da distância R, né, reduz 6 decibel pela fórmula, tá? E há uma queda de 20 decibel quando a distância é aumentada por 10 vezes, tá? Se eu tiver 10 vezes o R, né, o nível de pressão sonoro, né, ele se reduz, então, né, 20, ele reduz, né, reduz, não menor, ele reduz, né, 20 decibel. Isso aqui são mais expressões, né, que vocês vão estar, à medida que a gente mais tem experiência com isso, essas considerações ficam cada vez mais na nossa cabeça, a gente consegue trabalhar melhor com tudo isso, tá? Mas são algumas considerações, ó. Para fontes sonoras de tráfego rodoviário e muitas outras, costuma-se omitir esse valor aqui, ó, né? Tá? Então, a gente acaba omitindo esse fator D e θ. A primeira, por duas razões, né?
A diretividade é minimizada por múltiplas reflexões e espalhamento sonoro provocado por superfícies e obstáculos próximos, né? Se eu estou numa via de tráfego, né? Tá? Se eu estou numa via de tráfego, há muito espalhamento sonoro provocado pelas superfícies que estão ao redor, né? Turbulência atmosférica, geralmente em cima de uma via, a temperatura da via é muito alta, há um gradiente de temperatura ou de movimentação de ar do carro que passou pela frente, né? Isso provoca turbulência e há um espalhamento sonoro, tá? Múltiplas fontes que assumem diferentes posições angulares. Eu tenho um carro aqui, eu tenho outro carro aqui, outro veículo aqui, assim por diante, né? Então, tudo isso, né, acaba provocando várias fontes, e essas fontes, né, então, né, nessa forma, seria equivalente, devido a esses casos, acabar excluindo esse valor. É a primeira, e a segunda, né, é um índice de diretividade positivo numa determinada banda de frequências, que ele pode ser compensado por um índice negativo em outra banda, tá? Mas, desses dois, o importante dessas duas observações, né, principalmente essa aqui, né, essa primeira justificativa, né, ela então acaba omitindo então esse valor aqui da expressão geral quando eu estou analisando ruídos em fontes de tráfego rodoviário. Tá? Olhem só. Mas não dá para considerar essa eliminação quando eu estou trabalhando lá, quando eu estou analisando aviões a jato ou interação entre as rodas, né, entre o rodado, né, dos trens com a linha férrea. Aquela interação que tem lá das batidas, né, do rodado com a linha férrea, cada vez que ela passa por uma junção, né, aquilo não dá para excluir no caso nessas observações. Aí a gente tem que considerar esse fator aqui, tá? Tem mais aqui uma observação, deixa eu ver aqui, né? O ruído provocado pela interação dos rodantes de trens com a linha férrea é altamente direcional, perpendicular à linha férrea, tá? Para cima, então. Nas altas frequências, ó, né? Na linha férrea, se a gente observar o espectro de frequência, ele é, né, perpendicular nas altas frequências. Depois que eu comecei, né, a dar vibrações, né, em tudo que é lugar que eu vou, eu fico analisando o espectro de frequência do som naquele local, né? Então, em cada lugar, né, ó, eu estou falando aqui, né, ó, eu estou com a banda central, a principal energia nessa minha fala aqui, ó, está em torno de 240 a 480 Hz. Não sei se isso aqui também é muito certo, mas acredito que sim, tá? Eu fiz os testes lá com o violão, daí deu mais ou menos certinho ali a frequência da corda do violão com a energia, com o sinal aqui, né? Tudo que a gente faz aí está ligado com a frequência. Então, possivelmente, não fui do lado de um trem ainda, né? Mas lá a frequência deve ser diferente, né? O espectro de frequência deve estar se deslocando também, né? Essa energia. E isso é que traz essas observações aí que o Bistafa coloca aí, tá? Vamos passar para frente aqui. Ó, aqui tem a divergência de ondas por coberturas ou fachadas de edifício, né? Imagine que a fonte sonora imagine que ela esteja ou numa fachada ou numa cobertura. Então, aqui ela apresenta uma fórmula, né? Ó, deixa eu ver. Com o índice de diretividade, ó, o índice de diretividade para esses locais, ó. Então, se a fonte sonora está nesse local e eu estou aqui abaixo do prédio, por exemplo, né? Ó, imagina que a fonte de ruído seja uma torre de resfriamento. Ela esteja colocada lá em cima na cobertura do prédio, tá? Então, ó, se eu estou aqui embaixo, por exemplo, eu sou o receptor, eu estou aqui embaixo, né? Veja que a diretividade, né, é menos 10 decibel. Se eu estou na mesma
a altura aqui, o ganho, né? O ganho é menos 5 dB. Na verdade, o ganho é redução, né? O ganho, mas como ele é negativo, ele se torna uma redução. Então, isso influencia, né? Essa diretividade. Ó. Se o som está numa fachada, né? Então, também tem aí algumas colocações aí também, ó, sobre a diretividade, tá? Quando da existência de grandes superfícies próximas da fonte, o termo da equação 9.1, né? Esse termo aqui, ó. Esse termo aqui, né? Que leva em consideração o ângulo sólido para livre propagação, né? É uma aproximação de banda larga para os efeitos de uma complexa interação entre o som direto e o refletido pelas superfícies, tá? Quando uma fonte está próxima do solo, ou no solo, a fonte sonora está próxima do solo, tá? A energia que se propagaria para baixo, ó, aquilo que eu falei antes, é refletida para cima, resultando numa duplicação da energia sonora, que estaria se propagando para cima, caso a fonte estivesse longe do solo. Então, ó, quando eu tenho uma fonte próxima, eu tenho a propagação da energia normal para cima, e essa energia que vai para baixo, ela reflete e se soma, acaba se somando, então, com a que vai para cima. E nesse caso, ó, né, o ângulo sólido passa a ser 2π. Ó, nessa expressão aqui, ó, esse ângulo ρ aqui, né, o ângulo sólido para a propagação, se torna 2π, tá? Que dá mais 3 decibel de ganho para cima, então, positiva. Agora, positiva. Ganho positivo. Aumenta, né? Uma fonte situada próxima ao solo, a uma fachada vertical de edifícios, o termo do ângulo sólido fica menos 10 log de π sobre 4π, igual a mais 6 decibel. E a gente omite isso aqui, né? E esse valor aqui, ó, passa a ser 6 decibel positivo. Tá? Nesse caso, ó, uma fonte situada próxima ao solo e a uma fachada vertical de edifícios. Imagine que eu estou numa condição assim, ó. Uma fachada de edifício, um edifício aqui, né? E a fonte sonora está aqui, ó, bem próximo ao edifício e bem próxima do solo. A gente omite esse valor aqui, e esse valor aqui, isso aqui passa a ser π, e isso fornece, então, um ganho de mais 6 decibel para a propagação do ruído. Vamos ver aqui o que fala. A utilização da equação, novamente, 9.1, pressupõe que a fonte sonora é pontual, quer ela seja bem localizada, ou grande, fixa ou móvel. Então, essa equação 9.1 pressupõe, né, que a minha fonte sonora é uma fonte pontual. Tá? Se ela for muito grande, né, se ela for muito grande, não for pontual, nós temos que fazer algumas correções, né? Nós temos que dividir em fontes elementares, em fontes elementares, cada um satisfazendo as condições de fonte pontual, né? E depois fazer um LP combinado, né? Eu estava pensando, né, como é que seria uma fonte tão grande como essa, né? Se a gente pressupõe que é uma fonte pontual. A forma, né, pressupõe uma fonte pontual. Agora, o que é uma fonte não pontual? Eu estava imaginando isso, né? E talvez me veio à cabeça, né? Imagine, né, que eu esteja analisando um comboio de trem, né? Eu tenho vários vagões, né? Cada um deles interagindo, né, com os trilhos, né? Nessa questão aí do ruído do trem, né? Dos rodados do trem, né? Aqui é os trilhos, né? Cada um desses vagões interagindo
com o trilho, ele provoca um ruído. Então, na minha cabeça, quando veio essa questão aqui, eu imagine que cada vagão é uma fonte pontual. Eu estou a certa distância, eu estou aqui analisando o ruído dos vagões, aqui, ó, tá? A uma certa distância, né? Então, todos eles, né, vão estar emitindo ruído, né? E esse ruído está a distâncias diferentes, né, em relação a mim, ó, cada um está numa distância diferente, né? E aí, então, se eu quisesse calcular esse nível de pressão sonora total que eu tenho aqui, eu teria que fazer individualmente o cálculo de cada um deles, né? Eu calcularia por essa forma aqui, ó, o LP de cada vagão, né? Por exemplo, cada vagão calcularia isso aqui, e faria depois uma composição do LP combinado, usando essa expressão aqui, ó. Para cada um deles, o meu R vai ser diferente, R1, R2, aqui, o 1, o 2, o 3, o 4. Para cada um eu tenho um R diferente, e usando essa fórmula aqui, eu calcularia, então, o LP combinado. Tá? Mas, mais ou menos, isso aqui seria essa questão do ganho de fonte sonora. Eu calcularia ela em partes e faria a soma usando a expressão lá do capítulo 3, se não estou enganado. Isso aqui é uma expressão lá do capítulo 3, que a gente trabalhou já com ela em alguns momentos aí no cálculo de fontes pontuais, a soma de pressão sonora devido a fontes pontuais. Mais ou menos isso aí, tá? O que mais? Aí tem texto bastante aí, né? Aí, o que são fontes sonoras pontuais, aqui ele coloca, né? Ó, máquinas, equipamentos mecânicos, seus componentes, engrenagens, sirene é pontual, descarga de gases, vapores na atmosfera de uma carregadeira confinado num certo local, né? Um grupo de localizado bem definido de equipamentos. Então, mais ou menos isso aqui ele considera como fontes pontuais. Tá? Então, tudo isso aí dá para considerar como fonte pontual. Tá? Em geral, fontes pontuais são mutuamente incoerentes, né? Eu realmente, vou ser bem sincero, estou ainda para descobrir toda essa tradução do mutuamente incoerentes aqui, né? Mas transformadores elétricos, né? Tem a interferência dos sons irradiados pelas diversas partes do equipamento, né? E isso, por exemplo, um transformador é algo bem complexo, tem ruído provocado pela vibração de chapas, da energia passando pela fiação. Então, o que ele deve colocar aí é que, às vezes, isso torna o sistema meio complexo. Uma observação próxima de um ponto pode ter uma coisa, por exemplo, se eu estou nesse ponto do transformador, ele pode sofrer a interferência de um sistema de resfriamento aqui, de um ventilador. Se eu estou mais distante, pode ter interferência de outros fatores. Mas, enfim, tá? E aí vem o exemplo do transformador. Ó. Puxa, bem legal. Esse exemplo do transformador é um exemplo que ele começa lá no capítulo anterior, aí, tá? No capítulo anterior, a gente começa a resolver ele lá na página, se vocês, quem está com o livro na mão aí, deixa eu achar aqui, na página 199, 200 do livro, começa esse exemplo transformador. Eu vou abrir aqui o livro para nós começar lá trabalhando. Veja só, tem uma residência, essa residência está situada a uma certa distância de uma subestação, né? E aqui tem um transformador de 138 kV, né? E 40 megavolt-ampere, né? Tá aqui, ó. Aqui tem um outro transformador mais ou menos parecido, ó, 60 e 88 kV, tá? Os dois transformadores estão na mesma distância de 140 metros, ó. É o R, né? Essa distância é o R da nossa fórmula aqui, ó. Na nossa fórmula aqui em cima, ó, essa distância aí, ó, é o R. Cada transformador tem uma diretividade, eu acho que é isso que tinha no problema, e, enfim, cada um desses
transformadores, eles irradiam um certo LW, tá? E eu quero saber aqui, ó, o pessoal que está nessa residência, quanto é que eles recebem, então, de pressão sonora aqui, nível de pressão sonora. Então, tem que fazer o cálculo, somar a interferência desses dois elementos aí, tá? Então, olha só, para começar o problema, nós teríamos que voltar um pouquinho lá atrás e verificar como é feito o cálculo do LW desse transformador, tá? A estimativa do LW do transformador. E depois voltar para esse capítulo e calcular o LP, né? A atenuação do sinal sofrido pela distância, pela atmosfera, né? Pela atenuação atmosférica provocada pela distância entre a fonte e o receptor, tá? Então, tem esses dois cálculos a serem feitos aqui. Aqui o livro do Mustafa, se eu não estou enganado, é na página, deixa eu voltar aqui de novo, capítulo 8, fontes sonoras, propagação sonora, e eu vou voltar 2 páginas para trás, essa aqui, ó, página, ó, esse aqui é o exemplo, então, do transformador, ó. Aqui tem o ruído de transformadores, ó. Ruído de transformadores elétricos, tá? O nível de potência sonora nas bandas de oitava irradiado por transformadores elétricos, ele pode ser determinado por essa expressão aqui, ó. LW igual a NR mais 10 log de S mais C, tá? NR é a classificação NEMA, né? Então, de acordo com a classificação NEMA, a gente entra com a classificação NEMA aqui, tá? S é a área total das 4 faces laterais do transformador, em metros quadrados, e C é a correção listada na tabela 8.25. Para cada banda de oitava, 63, ó, 31, 63, 125, né? De acordo com o local, ó, ar livre, ó, por exemplo, o transformador está no ar livre, né? De acordo com o local, é o B, né? É o B. Local 1, B, ar livre. Ó. Nós temos aqui um ganho, né? A correção C, que é um ganho, né? Que pode ser positivo ou negativo, né? O ganho positivo soma, o ganho negativo subtrai. De acordo com cada uma das bandas de oitava, né? De acordo com o espectro que ele mediu, né? Tem ali, então, esse valor C, que é o fator de correção, então, da fórmula. Então, eu vou somar o NR, a classificação NEMA, vou somar a 10 log da área total do transformador, em metro quadrado, e o C, que vai ser esse valor aqui, por estar no ar livre, tá? Vamos ver aqui mais, ó. A classificação NR da NEMA é a média da pressão sonora medida ao redor do transformador, a distância de 0,35 metros. Geralmente, a NR é fornecida pelo fabricante do transformador. Tá? Então, a NR geralmente, então, é fornecida pelo fabricante. Tá? E aí, então, eu só preciso dessa fórmula para poder calcular, então, qual que é a potência irradiada por essa fonte, transformador. Isso aqui, então, item 8.18, página 199, tá? E aí, na sequência, vem o exemplo, na página seguinte, ó, vem, então, um exemplo, onde esse exemplo aqui, ó, é o exemplo que a gente vai ocupar lá na frente, né, para utilizar na atenuação do sinal, tá? Então, olha só o exemplo. Determinar os níveis de potência sonora em bandas de oitava, né, de um transformador em óleo, com potência de 40 MVA e tensão 138 kV, tá? A área total
da superfície externa é 80 metros quadrados, e tem uma classificação NEMA de 74 decibel, filtro ponderado A, né? Decibel A. O transformador opera ao ar livre, né? Então, a gente vai usar aquela tabelinha do C do ar livre, em uma subestação de energia elétrica, tá? Então, na fórmula, a fórmula para calcular a potência irradiada é essa aqui, ó. LW, aqui não dá para fazer muito, estou no livro, LW igual a NR mais 10 log de S mais C. O NR, então, é a classificação NEMA, 74 decibel ponderado A. Superfície, 80 metros quadrados. E o C, então, ó, né, depende, então, de cada banda de frequência, tá? Então, o LW, então, ó, vai ser calculado nessa linha aqui, ó, da nossa tabela. Vamos pegar cada uma das frequências central da banda de oitava, 31, 63, 250, 500, 1000, 2000, 4000 e 8000 Hz. E vamos lá na tabelinha anterior e vamos definir para cada banda de oitava e local, ao ar livre, definir quais são os ganhos C, o ajuste da curva. Então, olha só, menos 1,572 está aqui, ó. Esses valores estão aqui, ó. Está 63, 31 menos 1, 63, 5, 125 Hz, 7, 2, 2 menos 4, 9, 21. O B, ar livre. Então, essa coluna aqui, você traduziu, então, numa linha lá na tabela seguinte. Está aqui ela, então. Esses valores aqui. Ó. É isso, né? Deixa eu ver. Agora, parece que está diferente. Tá aqui, ó. Menos 1, 5, tá? Isso aí mesmo, tá? Achei que eu tinha visto diferente, ó. Menos 1, 5, 7, de 31 a 8.000 Hz, em cada frequência central da banda de oitava. Então, se nessa tabela eu colocar 74 mais 10 log de 80 metros quadrados e vou somando para cada frequência central o C, eu chego, então, nesse nível LW para cada banda de oitava. Cada banda de oitava, então, eu vou ter esses valores aqui, ó, de potência irradiada, tá? Ok? Então, ó, esses valores que estão colocados aqui desse transformador, agora eu vou ocupar no cálculo lá da propagação desse ruído até o receptor. Tá? Então, vejam, ó, esses valores aqui, ó, LW, eu posso calcular um equivalente aqui, sim, né? Eu posso pegar tudo isso aqui e calcular o leque, né? O L equivalente também, né? Tem algumas fórmulas lá no capítulo 3 que permitem calcular o L equivalente a partir da sintetização, né? Sintetizo todas as bandas de oitava num único valor, que é o L equivalente, tá? Mas aqui eu estou tudo em banda de oitava, tá? Em bandas de oitava. Vejam que, mais ou menos, ó, o principal ruído está nessas baixas frequências aqui, ó, 92, 98, 100 decibel, né, ó, 95, ó, aqui, ó, entre 125, 250 e 500 são os principais, a faixa principal de energia está localizada ali, ó. Depois aqui, ó, em altas frequências, ó, 1000, 2000, 4000, 8000, a energia, né, do ruído nessa parte do espectro é menor. Ela está mais concentrada aí em 63, 125 e 250. Se a gente fosse analisar, né, a figurinha aqui, ó, do ruído, estaria mais próximo, então, do 125 e do 250. Tá? Bom, essa tabelinha aqui, então, nós vamos ocupar ela no problema que vem pela frente. Olha só. Passamos, então, ó, vamos utilizar, uma vez já então, definido aqui, então, o enunciado, então, ó, o transformador daquele problema, do capítulo 8, é esse aqui, ó, 40 MVA, 138 kV. Tá? Esse é o transformador daquele problema anterior que a gente viu agora. Tá? Então, vejam só.
figura ilustra uma residência vizinha a uma subestação transformadora de energia elétrica. Essa residência está sujeita ao ruído gerada por dois grandes transformadores, um com potência de 40 MVA, megavolt-ampere, 138 kV, e o outro com potência de 60 MVA e 88 kV, tá? Onde é que está aqui? Os níveis de potência sonora em bandas de oitavo do transformador de 40 foram calculados no exercício 8.6, que é esse que a gente viu agora. Os níveis de potência sonora do transformador de 60 e 88 são maiores nas bandas de oitava, 1, 2 e 4, devido ao seu sistema de ventilação forçada. Então, o outro transformador, ele tem um nível o LW dele nas frequências de 1, 2 e 4 kHz são maiores, né? Enquanto aqui que está, são maiores devido ao sistema de ventilação forçada que tem ali, tá? E são maiores, cadê o valor? Eu perdi aqui, ó. Nessas bandas, os níveis de potência sonora do transformador são 4, 13 e 2 decibéis maiores que o 40. Então, na banda de 1000 Hz, eu tenho 4 decibel maior do que no pequeno, 3 decibel na banda de 2000 Hz e 2 decibel a mais na banda de 4000 Hz em relação a esse transformador aqui, tá? Considerando apenas os efeitos da divergência da onda e da presença do solo próximo ao transformador, determinar o nível de ruído total aponderado na residência. Qual é o nível aponderado, LPA, que eu tenho aqui na residência? Tá? O que mais que tem aí? Assumindo que os transformadores podem ser modelados em primeira aproximação como fontes sonoras mutuamente incoerentes, né? Eu acho que é mutuamente exclusivas aqui nesse mutuamente incoerentes aqui, sinceramente, eu acho que é mutuamente exclusivas, né? Lá da estatística, agora que me veio o termo aí, né? Esse mutuamente exclusivo é que uma não tem interferência da outra, né? Uma onda não tem interferência da outra, são mutuamente exclusivas. Não é incoerência na tradução, é exclusivas, tá? Então, o que acontece? Vamos para o cálculo dele, então. Tá? Olha só. Aqui eu tenho os valores LW ó, do exercício anterior. Isso aqui, então, veio do exercício anterior para as bandas de oitava, que foi o que foi calculado no exercício 8.6. 92, 98, 100, 95 até 62. Esse aqui é o transformador grande, é o pequeno, né? É o pequeno, que foi calculado no exercício 8.6. E aqui, ó, tem o LW do grande, onde foi somado, ó, na frequência de 1000 Hz foi somado 3 dB, eu acho que é isso, ó, 89 e 93. Na banda de 2000 foi somado 3, ó, e na banda de 4000 foi somado 2, ó, que são esses valores aqui, ó, 4, 3 e 2, ó, na verdade é aqui, ó, 4, 89 mais 4 deu 93, 84 mais 3 deu 87, 79 mais 2 deu 81. E depois aqui, eles têm a mesma nível, né, nas outras bandas de oitava, o LW é igual para ele, tá? Bom, vou calcular o LP, tá? O LP, então, que está nessa tabela aqui, ó, vamos primeiro fazer para o primeiro transformador, né? Esse LP, ele é, então, dado por essa forma aqui, ó. Tá? Então, vejam, o LP, LW, já tenho aqui, então, ele calculado para as diversas bandas de oitava, está aqui ele, LW, menos 20 de log R, a distância... pegar o primeiro transformador, as duas são 140, o R é 140 metros.
Então, ó, eu vou entrar aqui com R 140 metros. D e θ, aqui ele faz umas considerações, log de 10, log de o ângulo sólido sobre 4π. No nosso caso, como o transformador está no solo, né, ele está irradiando, então, potência duplicada aí, né, para a semisfera, tá? Então, esse ρ aqui, ó, né, o ômega, desculpe, esse ômega, ele vai ficar igual a 2π, né, porque ele está irradiando, né, duplicando a intensidade para a semisfera acima do solo, tá? Tem algumas observações, então. Considerando os transformadores como fontes sonoras omnidirecionais, temos que o D e θ, então, vai ser 0 decibel. Então, olhem só. Colocando, então, essas informações, para cada banda de frequência, o LW, então, vai ser esses valores aqui, ó. Tá? Esses são os valores de LW. Olhem só. Então, esse valor aqui, ó, o LA, eu poderia calcular, então, o LP. Na distância de 140 metros é o LW, esses valores aqui, menos 20 log de 140, que é a distância, mais 0, então, não está levando em consideração o D e θ ainda, tá? Menos 10 log de 2π sobre 4π, menos 11 dB da fórmula. Vai dar LW menos 43 mais 0 mais 3 menos 11, LW menos 51, tá? LW menos 51. Então, vejam só. Cada um desses LW aqui, então, ó, LW, 92 menos 51, 41. 98 menos 51 deu 47. 100 menos 51, né? Opa, teria que dar 48 aqui, 48, deu 48. Deve ser o valor total. 95 menos 51, vamos ver se é isso mesmo agora. Chamou a atenção aí, vamos ver. Né? Deve ter os arredondamentos. 95 menos 51 deu 44, 89 menos 51, 38, 84 menos 53, 79 menos 51, 28, 72 menos 51, 21. Tá? Como nós estamos trabalhando com o filtro aponderado, o filtro aponderado, ele tem um ganho em cada uma das frequências nas bandas de oitava. Em cada frequência nas bandas de oitava, o filtro aponderado tem um ganho, que é esse ganho aqui, ó. Onde é que está esse ganho aí, ó? Esse ganho, ele está lá no capítulo, deixa eu achar aqui o valor dele aqui, ó. Lá no capítulo 6, na página 93, vamos sair daqui. Capítulo 6. Página 96. Vamos colocar aqui 96 mais ou menos. 96. Deixa eu ver se é antes ou depois disso aqui. É 2 antes. Aqui. Mais um para trás. Aqui. Ó. Lá na página, no capítulo 6, tabela 6.1, página 93, existe aqui, esse capítulo é aquele que trata dos equipamentos, né, e ele apresenta os filtros ponderados aí, né. Então, cada filtro ponderado, de acordo com o seu gráfico lá, que tem um pouquinho atrás aí, ele tem um ganho. Então, aqui, ó, na banda de oitava de 16 Hz, o ganho é menos 56,7. Mas esse não interessa para nós. Ó. Na banda de 31,5 Hz, o ganho é menos 39. Na banda de 63, menos 26, ó, 125,16. Então, ó, observem, esses valores que estão em negrito aqui, ó, tá? 250, 8,6, eles foram repassados. Então, a banda central lá, o filtro todos eles foram desenvolvidos para 1000 Hz, é tudo 0, tá? Então, esses valores estão colocados aqui nessas bandas principais, ó, o menos 1, foram levados lá dessa tabela
eles foram levados, então, para essa tabela aqui, ó. Está aqui, então, o ganho das bandas de oitava, do filtro, da banda de oitava para o filtro A ponderado. Menos 39, então, para 31,5, menos 26 para 63, menos 16, 258 e assim por diante. Ó. 0 para 1000, 1,21 e menos 1,1. Pegando esse valor, 41 menos, mais, né, na realidade é uma soma, o ganho é uma soma. 41 mais menos 39 deu 1,6. Então, a medida da pressão sonora em A ponderado, ó, LA, 1,6, 20,8, 32, 35, 40, 38, 24, 29 e 19. Se nós pegarmos isso aqui e somarmos, né, lá no capítulo 3 tem a sintetização da banda de oitava em um valor, o L equivalente, ó. Se nós pegarmos isso aqui e usarmos uma forma que tem lá no capítulo 3 de sintetização, a gente fez exercício sobre isso agora, tá? A gente chega que o LA do transformador 1 é 44 decibel. Tá? 44 decibel. Fechou? Fazendo a mesma coisa para o transformador, né? Para o transformador B, olhem só, deu 46 decibel. Então, a gente sintetizou toda a energia em todas as bandas de oitava num único valor. 44 decibel para o A, para o transformador pequeno, 1, e deu 46 decibel para o transformador 2. A partir do nível do ruído em cada transformador gera na residência, o nível total A ponderado será dado pela soma das duas fontes, ó. Somando, então, as duas fontes. Lembra no caso do trem antes, que a gente vai somar duas fontes distantes, né? Somando as duas fontes, né? Ó, 10 log de 10 na 44 sobre 10, mais 10, 46 sobre 10, deu 48 decibel ponderado A. Então, o nível de ruído que chega, nível de pressão sonora, né? Pressão sonora que chega na residência é 48 decibel ponderado A. E agora eu posso pegar esses 48 decibel ponderado A e analisar alguma legislação e verificar, né, se está adequado ou não. Se esse nível for muito grande, eu poderia, então, agora, como engenheiro, né, propor aqui, colocar algumas barreiras entre o caminho do transformador até a residência para diminuir esse ruído, tá? Então, nesse problema, a única atenuação que ocorreu foi devido à atmosférica, atenuação atmosférica. Mas eu poderia colocar outras barreiras, então, né, árvores, né, e, enfim, outros elementos, uma vegetação mais densa, para diminuir esse valor que chega até a residência. Tá? Então, é por aí que vai sair o cálculo que a gente vai estar realizando de propagação da onda sonora. Tá? Então, assim, ó, a gente viu, né, essa propagação, né, somente atmosférica aqui nesse problema. Mas existe a propagação, então, de diversos outros, a atenuação de diversas outras fontes. Tá? Então, o que acontece agora? O BISAF apresenta, então, os mecanismos de atenuação. Tá? A seção 9.3 do BISTAFA vai apresentar a absorção sonora do ar atmosférico. Tá? Quais são as intensidades de absorção, né? E o 9.3, então, a partir do 9.3, vai abordar somente essa parte de atenuação atmosférica. Deixa eu abrir aqui para me localizar também aqui no livro físico. Tá?
Então, ó, tá? O 9.4 vai abordar somente a reflexão da onda. 9.3, ó. Tá? 9.4, vamos só ver aqui o 9.4. Atenuação sonora. Vamos ver. Atenuação sonora do solo, é o 9.4. O 9.5 é barreiras, ó. Agora, a partir daqui, atenuação de barreiras acústicas. 9.6, atenuação de edificações. Para cada um desses casos aqui, ele vai nos dar uma série de expressões matemáticas que permitem identificar essa atenuação de edificações. O 9.7 da vegetação densa, e lá na sequência aqui, ó, né, o 9.8 da reverberação urbana, e o 9.9 do vento e temperatura. Reverberação urbana. Estamos dentro de uma avenida, né? O qual, possivelmente, aqui há uma amplificação do sinal, né? O que vai acontecer com o sinal dentro dessa avenida, no qual tem edifícios altos num lado e também no outro, tá? Então, cada capítulo agora do Bistafa, ele começa a apresentar esses elementos de atenuação específicos, tá? Aí vem, então, o primeiro que eu vou passar para vocês, né? E depois vocês ficam para dar uma olhadinha também no restante. O ar atmosférico, então, tá? Então, pelo ar atmosférico, durante a propagação, o som é absorvido pelo ar atmosférico devido a dois fatores, macroscópico e microscópico, né? O macroscópico é a energia para extrair da onda sonora para a condução de calor e pelo atrito viscoso entre as partículas do ar. O ar é um elemento viscoso, né? Então, aí o atrito entre as partículas provoca uma atenuação do sinal, tá? Esse é o principal mecanismo. E o microscópico é a nível microscópico de relaxação térmica molecular, tá? Isso é a movimentação, né, cinética e translacional. A energia para poder fazer essa movimentação é a tal da energia microscópica. Mas, enfim, esses dois efeitos microscópico e macroscópico, eles provocam atenuação do sinal, tá? Que provoca, então, uma diminuição, né, da pressão atmosférica que é transmitida, tá? Tem também, agora, ó, uma série de observações sobre a atenuação do ar. A atenuação do ar acontece também por frequência. Por quê? Ó, por isso que é importante isso aqui, ó, tá? Cada frequência que eu tenho no meu ruído vai ser atenuada de forma diferente pelo ar. A energia que eu tenho aqui, ó. Veja só. O considerável aumento da absorção com relação à absorção clássica, né, para todas as frequências abaixo de 100, é uma consequência da relaxação térmica molecular. Essa absorção adicional aumenta rapidamente com a temperatura, tá? Então, olhem só, para cada frequência, eu tenho a clássica, e aqui o coeficiente de absorção, ó, levando em consideração alguns aspectos aqui, ó, da 0%, 10 e 100, do que é aqui, da clássica 0%. Agora eu perdi qual que é o 0% nesse gráfico aí. Atenuação sonora do ar atmosférico, a umidade relativa. Em função da umidade relativa, tá? Eu tenho as curvas de absorção, né? Absorção, né? Atenuação do sinal. Coeficiente de absorção, decibel por metro. Ó, em 1000 Hz, a clássica, então, e com 100% de umidade relativa, a absorção é bem maior. Com 100% de umidade relativa, estou aqui em cima, o meu nível de absorção é bem grande. Olhem só. 1000, tá aqui, ó, 1000 Hz,
Ó, o nível de absorção é praticamente 10 na menos 2, aí, ó, né, possivelmente aqui, ó, tá nessa situação aqui, é só analisar com calma aí qual que é o valor, tá? Então, depende da frequência. Olhem só, também depende da temperatura e umidade, ó. Distância entre... No caso da atenuação dos sinais sonoros aponderados, essa figura fornece a distância de fonte fornecida para os primeiros 3 decibéis de redução do nível sonoro aponderado. Então, se eu tenho uma temperatura de 10 graus Celsius, 20% de umidade relativa. Está aqui, ó. Aqui, ó, 10, 20% de umidade, mais ou menos, ó, os primeiros 3 decibéis de atenuação é mais ou menos em 400 metros. Os primeiros 400 metros vai provocar uma atenuação de 3 decibéis. Se eu tenho 10 graus Celsius, temperatura, umidade relativa de 50. 10 graus, 50. Mais ou menos os 3 decibéis, né? Os primeiros 3 decibéis de atenuação vai ocorrer em mais ou menos aqui, ó, 700 metros, aproximadamente. Então, a curva nos dá qual é os primeiros, a atenuação de 3, as primeiras 3 decibéis de atuação e a distância que isso ocorre em função da temperatura e umidade relativa. Ó, tá aí, ó. Após os primeiros 3 decibéis de absorção atmosférica, o nível sonoro aponderado se reduz menos com a distância, pois a energia sonora de alta frequência foi parcialmente removida do espectro. Tá? Então, as energias sempre de alta frequência são as energias que são mais absorvidas por tudo, na realidade. Tudo que se fala, né? Toda a energia, a energia no universo, ela se dissipa em baixas frequências, né? Então, tudo, se eu tenho uma energia de alta frequência, essa energia no universo, ela vai se dissipar em energias de baixa frequência, tá? Ok? Tudo vai para o espaço sideral em baixa frequência. Tudo que nós fizemos aqui, né, de a atenuação dos níveis sonoros de tons puros e bandas de oitava, o cálculo de atenuação de tons puros pela atmosfera, enquanto-se nomeado pela ANSI 95 aqui. Atenuação devida ao ar atmosférico. Tá? A atenuação dos níveis sonoros de tons puros e de bandas de oitava, a atenuação atmosférica em função da frequência é dada por isso, para tons puros. 0,6 mais 1,6 a frequência de tom puro sobre 1, mais 1,4 frequência sobre 1 kHz ao quadrado. Tá? Nós temos que entrar possivelmente com a frequência aqui em cima também em kHz. Eu não fiz esse cálculo ainda, mas não esqueçam de verificar aqui quando a gente fizer o cálculo. Agora me veio aqui na mente, né? Ó, aqui está em 1 kHz. Deve existir uma compatibilização de unidades, a gente tem que entrar também aqui com a frequência em kHz, tá? Verificar depois se isso fecha. Tá aqui, ó, fechou. Tá aqui embaixo. Tem que entrar com F em kHz, fechou, tá? R é a distância, tá? Ok? Bom, então com isso a gente consegue calcular para tons puros, ó, 10 graus Celsius e 70% de umidade relativa. É essa fórmula aqui. Mudou isso, mudou também a atenuação. A expressão que segue poderá ser utilizada para o cálculo da atenuação dos níveis sonoros em bandas de oitava. Agora, eu tenho a atenuação por banda de oitava. Atenuação atmosférica por banda de oitava. Então, aqui, ó, a gente vai calcular a frequência central e vai calcular essa atenuação por banda de oitava. Tá? Se não estou enganado, essa frequência central aqui, agora tem outros cálculos na minha cabeça que não estou lembrado, essa frequência central é a frequência
que eu tenho aqui centrado a minha faixa de sinal. Então, eu tenho ali, imagine que eu tenho um sinal com cada equipamento, vai ter uma frequência, vai deslocar, né? O espectro muda de acordo com cada equipamento. Então, é a frequência central de toda a faixa. Onde é que está situado a maior energia desse sinal? É a frequência central. Então, se não estou enganado, a gente entra aqui com essa frequência central da banda total. A gente entra com a frequência central da banda e calcula, então, a atenuação na banda, em bandas de oitavo. Se não estou enganado, é isso. Agora estou com outra coisa na minha cabeça, não lembro o que é, mas eu acho que é isso aí. Tá? Então, essa é a atenuação ou por frequência, tons puros, ou a atenuação por banda, né, de oitavo. Tá? Então, esse valor, então, ó, é o atmosférico. Onde é que ele vai entrar? Vou voltar lá atrás. Olha só. Aqui, ó, no A combinado. Esse A combinado vai ser igual ao A atmosférico mais o A de vegetação, mais o A de barreiras e assim por diante. Então, aquele A atmosférico, ele vai entrar nessa variável aqui, ó, da equação 9.1, que é a equação geral que nos dá a atenuação, então, calcula o LP, né, no receptor. Bom, o livro que nós estamos utilizando é o Staffa, tá? Ó, aqui tem um exemplo de um jato de gás que sai em alta velocidade, né? Esse aqui, ó, é o gráfico polar de diretividade do ruído do gás, do jato, tá? Observem que quando o gás sai dessa estrutura aqui acho que é de uma indústria petroquímica, tá? Lá em cima, ó, a altura dele, tá? A altura dele faz com que ele irradie esse ruído em todas as direções, tá? Então, aqui, ó, na fórmula para calcular a atenuação, a gente usa lá no ômega o 4π, tá? Porque ele é uma fonte que está irradiando em todas as direções. E nesse problema aqui, ó, vamos ler ele junto aqui, só para entender o enunciado dele. A figura a seguir, então, ó, a 9.2, ilustra um possível problema de poluição sonora ambiental em que a descarga de vapor de água a uma altura de 30 metros de uma planta petroquímica na atmosférica. Ela pode perturbar a comunidade que habita em seu entorno. A comunidade é representada aqui pelo receptor. Acho que é isso. A comunidade é uma residência distante 700 metros da descarga. O R, 700 metros. O jato de alta velocidade gera níveis de potência sonora em bandas de oitava, conforme a tabela 1, exemplo 9.2. Tá? Então, a tabela 9.1, ela gera para as bandas de oitava, gera lá uma potência sonora LWB, ó, que é essa aqui, 101, 116, 103, ó, o pico maior de frequência está em torno aqui, ó, de 118, 116, ó, por aqui, ó, tá? Então, e o nível de pressão, de potência sonora aqui é elevado, 101 decibel, tá? Bom, a fonte está emitindo, então, o que mais aqui, ó? Determinar o nível sonoro total aponderado, determinar o aponderado no receptor. Sabendo que a atmosfera encontra-se calma, a temperatura de 25 graus Celsius e umidade relativa de 50%. Então, eu estou numa temperatura de 25, umidade relativa de 50%, tá? E aí, então, ó, ele quer saber qual que é o nível de pressão sonora que é medido aqui, ocorre aqui. Então, ó, nesse caso, o problema
ele vai envolver, né, uma série de cálculos, ó. E agora, também nós vamos ter que levar em conta a diretividade da fonte, ó. Eu não tenho como colocar aqui ó. Agora, ó, vejam que nessa direção, ó, entre a fonte emissora e o receptor, a diretividade aqui, ó, da fonte, ó, é mais ou menos, ó, aqui é 10, essa linha é 10, menos 10 decibel, é um pouquinho menos, ó, em torno de 7, não, é 10, 15, em torno de 12 a 13 decibel, negativo, menos 13 decibel. Então, agora, essa fonte tem uma diretividade, tá? Que é, ó, aqui, ó, menos 13 decibel. A diretividade, então, vai dar um ganho negativo, né, de menos 13 decibel. Tá? Então, vai ter isso agora, mais ou menos, acho que é isso. Tá? Então, ó, vou levar em conta a diretividade, ó, e nesse problema, a gente usa essa fórmula aqui com todas as combinações possíveis. E a gente calcula também aqui, a partir do jato, né, qual que é, então, a perda, né, ó, eu vou deixar vocês fazerem esse exemplo depois aqui, né, mas a gente calcula aqui, ó, o A combinado, ó, tem algumas suposições aí, ó, você calcula o A combinado, e lá no final, ó, aqui tem o LP das bandas de oitava, e mais uma página para frente, se não estou enganado, ó, ele calcula, então, pela diretividade, ó, tá aqui, ó, 50, ele calcula a diretividade de menos 12 decibel, essa diretividade D e θ, ó, menos 12, é essa aqui, ó. Mas essa aqui, ó. Menos 12, ó. Dessa posição aqui, ó, eu tenho uma curva de menos 12 aqui, ó. Menos 12. E a partir, então, dessa curva, deixa eu olhar aqui, ó, é calculado, então, o nível sonoro ponderado lá no receptor, que dá aí pelo transformando as bandas de oitava para um nível equivalente, ó, 35 decibel A. Tá? Então, ó, devido a essa distância da saída do vapor até a comunidade, 700 metros, tá? A comunidade está recebendo ali uma pressão sonora ponderada A de 35 decibel. Tá? Ó, aqui ele pode fazer a comparação depois, ó. A norma estabelece entre 70 e 60 decibel, então, né? Então, a princípio, o ruído não causaria uma perturbação muito grande para essa comunidade, porque é 35 decibel, tá? Então, pessoal, aqui está mais ou menos algumas indicações, tá? Esse mais ou menos é o caminho para tomar. A gente precisa, então, calcular essas frequências atmosférica urbana. Então, aqui no exemplo, vocês vão ter tudo isso. E, à medida que a gente vai evoluindo nesse capítulo, a gente entra aqui na atenuação sonora do solo, né? Depois vem o item seguinte, que é a atenuação das barreiras acústicas, né? Para tons puros aí, tá? Tem outras barreiras, tá? E assim por diante. Então, cada um desses elementos gera uma atenuação. Como é que eu faria? Não fiz ainda. Eu não tive tempo de fazer isso ainda. Eu pegaria cada um dessas sessões, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Saí fora aqui. Droga, não é para sair fora. Eu pegaria cada uma das sessões. Atenuação atmosférica. Colocaria tudo isso numa abinha do Excel. Como é que você calcula, em função da distância, essa atenuação? Tá? Colocaria também, acho que é aqui que eu tenho que fazer. Capítulo, ó, eu acho que é aqui. Deixa eu botar um para trás. Esse item aqui, ó, 9.5, atenuação sonora do solo. Criaria uma abinha no Excel com a atenuação do solo. Colocaria todas as fórmulas e todo o equacionamento matemático sobre a atenuação sonora no solo.
pegaria o terceiro, ó, que é, só para passar mais um para frente aqui, ó, né, que é, deixa eu ver o 9.6, página 219, só para colocar mais um aqui, 219. Pegaria a atenuação de edificações. Aqui, ó. Não é essa, é mais uma. Ó, atenuação de edificações. Pegaria essa fórmula, todo esse equacionamento, colocaria numa outra abinha do Excel. Tudo bem explicadinho. E aí, usaria criaria uma outra aba com a fórmula principal da atenuação, que seria essa fórmula aqui. Colocaria uma abinha com a fórmula principal do início desse capítulo, essa aqui, ó. Essa aqui. E, em função daquilo que existe no meu problema, você vai alimentando cada uma das abinhas e vai somando aquelas informações no A combinado aqui, ó. E à medida que você vai somando esse A combinado, você vai calculando o LP. Então, você faz uma tabelinha, o A combinado atmosférico, né, atenuação atmosférica, atenuação de prédios, vai somando esses valores, vai compondo esse A combinado, e uma abinha, então, fica calculando o LP. Tá? Então, você vai somando, no meu caso, agora, eu tenho somente a atenuação atmosférica. Despreza as outras 5 abinhas, que não tem nada a ver com aquele problema, e calcula o A combinado só do atmosférico, como no caso desse último exemplo, e calcula o LP. Agora eu tenho o A combinado devido à vegetação, à temperatura e atenuação atmosférica. Utiliza as 3 abinhas, modela as 3 abinhas, soma com a aba principal e calcula o A combinado e o LP. Eu faria alguma coisa assim, né? E vou fazer, só que ainda não tive tempo para fazer tudo isso aí. Ele sabe que tudo isso do Excel demanda muito tempo, né? Mas eu vou fazer isso para poder fazer estudos mais aprimorados da atenuação atmosférica, né? Da atenuação das barreiras, né? No sinal LP, tá? Então, é por aí o caminho, tá? Agora é só ter tempo, né, para poder fazer tudo isso aí, né? Tanto eu como vocês também, né? Tá? Pessoal, mais ou menos essa era a ideia que eu queria passar para vocês hoje, tá? Como eu falei, eu passei para somente a atenuação do ar atmosférico, mas tem a atenuação de outros elementos que se somam de acordo com aquilo que nós temos de atenuação no nosso problema, tá? Gente, o Bistafa, então, ele é bem, né, tem a interação entre os mecanismos depois, enfim, tem problemas aí bastante importantes para serem trabalhados aqui. E são somente 200 até a página, até a página 242, são só, esse capítulo são só, né, 42 páginas, tá? Só 42 páginas, tá? Que merece um estudo à medida que a gente for precisando de tudo isso aqui, tá? Hoje a gente trabalhou, então, com a propagação sonora ao ar livre, a equação principal, né? E na próxima aula a gente vai trabalhar com a redução do ruído em recintos, tá? Então, agora eu tenho paredes, né? Elas têm, né, coeficientes de atenuação, né? E aí a gente vai trabalhar, então, com a absorção sonora dentro dos ambientes, né? Que elementos que fazem essa absorção em recintos, tá? Então, por hoje, eu acho que era isso, tá?